A paz do Senhor, meu nome é Herberson e nesse vídeo eu vou responder aqui uma pergunta que a resposta dela é o sonho de todo professor da escola bíblica dominical. Essa pergunta é: como fazer para ministrar uma aula dinâmica? Então todo professor da escola dominical quer saber a resposta dessa pergunta. Eu recebo muitos e-mails, muitas mensagens no WhatsApp perguntando isso. E aí, irmão, como que eu faço para que minha aula seja uma aula dinâmica, minha aula seja uma aula mais participativa, que atitude eu tomo? Principalmente de professores novatos, né? Professores novatos não sabem o que fazer. Então a gente tem aí, pode-se dizer, dois tipos de professores nas nossas igrejas. Os professores novatos que não sabem o que fazer e os professores antigos que já estão acostumados com aquele jeito de dar aula e não muda, acha que não precisa mudar, acha que o seu método é bom, ou talvez até sabe que não é bom, mas acha que não consegue mais mudar, que não consegue fazer algo diferente. Então as nossas aulas muitas vezes na escola dominical são aulas ruins, aulas que não têm a participação dos alunos, que não têm recurso didático e que de fato no final das contas não gera aprendizagem, e talvez esse seja o maior motivo das nossas escolas dominicais estarem vazias. Eu vejo aí muita gente culpando os irmãos, os crentes, porque os crentes não querem aprender, não têm interesse em aprender a palavra de Deus. Mas se na escola dominical ele não está aprendendo, chega lá, não tem uma dinâmica, não tem uma participação, não tem nada que faz de fato o conteúdo ser relevante para a vida dele, numa aplicação, então ele não vai mesmo. Não vai, é melhor ficar em casa, né? Você fique em casa, não vá para a escola dominical, porque se você estiver indo e não estiver aprendendo, você está perdendo o seu tempo. Então, a responsabilidade é do professor da escola dominical. Eu coloco isso de forma bem enfática. Algumas pessoas podem não gostar, mas a realidade é essa. Nós, professores da escola dominical, precisamos mudar a nossa maneira de ministrar a aula. O que a gente vê hoje em dia é um modelo educacional ultrapassado. Um modelo educacional que o professor é dono do conhecimento, ele vai lá levar esse conhecimento para os alunos que não sabem de nada. Então é isso que a gente vê nas nossas igrejas, e a gente traz esse modelo, nós trouxemos, né, esse modelo lá do ensino secular, lá no nosso ensino fundamental, do nosso ensino médio e das nossas faculdades. Porque é assim que acontece no ensino secular. O professor ele chega na sala de aula, ele é o dono do conhecimento, os alunos não sabem de nada, ele vai derramar o conhecimento na cabeça dos alunos e depois ele vai embora e fica por isso mesmo. Eu fico impressionado com isso porque a pedagogia não ensina assim. A pedagogia ensina diferente. Então, se esses professores passaram por disciplinas pedagógicas e eles chegam na escola e não aplicam esse conhecimento pedagógico, eles estão falhando consigo mesmos. Eles perderam o tempo deles na faculdade porque eles não aprenderam nada. E vem esse modelo educacional aplicado nas nossas igrejas e a gente não está nem aí para isso. Então precisa mudar. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é esquecer esse modelo que o professor é dono do conhecimento e o aluno não sabe de nada. Esse modelo tem que ser eliminado. A aula ela tem que ter um ensino ali participativo. O aluno ele já vem com conhecimento. O aluno ele já vem com algum conhecimento prévio que ele pode compartilhar com os alunos e ali um aprender com os outros. E essa interação ela não tem que ser só professor-aluno, tem que ser professor-aluno, aluno-aluno. Ou seja, é uma interação onde toda a classe participa. Então aquele modelo que o aluno atrás do outro, ele não ajuda. O certo na escola dominical é a aula sem círculo, porque ele iguala a todos. Tá? O professor igual a todos os alunos. Então a aula em círculo ela é muito mais produtiva. Então você pode mudar a configuração da sua classe na escola dominical. Você muda essa configuração que eu tenho certeza que ela será muito melhor. Algumas igrejas não tem como fazer isso, o banco é pesado, ou então o banco é fixo, não tem como, mas algumas permitem. Então se você puder fazer isso na sua classe, coloque uma aula em círculo, e esqueça aquele modelo que o professor é dono do conhecimento. Outra coisa que você precisa saber para que a sua aula seja uma aula dinâmica são os estilos de aprendizagem. Então existem 4 tipos, 4 estilos de aprendizagem. Tem um aprendiz interativo, o aprendiz analítico, o aprendiz pragmático e o aprendiz dinâmico. Então a sua aula tem que levar em consideração esses 4 tipos de aprendizes.
Por quê? Porque o analítico, o interativo, é aquele aluno que gosta de participar, ele gosta de falar, ele valoriza a relação interpessoal, ele gosta do professor, ele dá presente para o professor, ele ama mais do que os outros, é o aluno que gosta de interagir, o aluno interativo. Tem um aluno analítico que ele é mais sério, aquele que gosta de ler, que aprende sozinho, que é focado no conteúdo, que quer saber a aula. É aquele aluno que é um inteligente, né? Tem quando a gente fala, rapaz, fulano é inteligente. Por quê? Porque a gente está valorizando o conhecimento do conteúdo em si. Então o aluno analítico, ele não é muito de interagir, ele não gosta de dinâmica de grupo. Ele não gosta. Ele gosta de estudar sozinho, ele é mais individualista. Então ele preza pelo conteúdo. Tem um aluno pragmático. O aluno pragmático é aquele aluno que é difícil de lidar com ele porque ele gosta do prático, o que funciona para ele. Ele sempre fala, isso vai servir para mim? Se isso não for servir, ele não entra em discussões bobas, discussões teológicas. Jesus vem antes do arrebatamento, Jesus vem depois do arrebatamento, o arrebatamento será antes da grande tribulação, depois da grande tribulação, vai ter milênio, não vai ter milênio. Essas discussões para ele, não interessa, porque isso não tem nenhuma aplicação prática na vida dele. Então, o aluno pragmático, ele quer saber se aquele conteúdo que está na revista é aplicado na vida dele. Então, o aluno pragmático, ele quer saber da aplicação. E tem um aluno dinâmico, que é o aluno que gosta de ir além daquilo que é ensinado na escola dominical. Ele gosta de colocar em prática. Ele tem ideias novas, é o aluno criativo. Ele é o do contra. Ele é aquele do contra. Todo mundo acredita numa teoria, ele é sozinho que acredita naquela outra ali. Ele é aquele aluno que ele sempre quer tentar algo diferente. O professor chega lá e dá uma aula porque Jesus ressuscitou e tal, e Jesus foi para o céu. Aí, professor, e se Jesus não tivesse ressuscitado? Ele sempre é aquele aluno do e se? E se? E se isso não tivesse acontecido? E se isso não tivesse acontecido? E se isso tivesse acontecido? Então ele quer saber, ele é mais palpável, né? E ele quer ir além daquilo que é ensinado, ele quer colocar em prática aquilo que foi ensinado ali na aula durante a semana. Ele quer fazer algo prático. Então, esse é o aluno dinâmico. O professor ele tem que contemplar todos esses alunos. Parece difícil? Talvez sim, mas no meu site eu tenho um curso onde eu explico detalhadamente sobre cada um desses tipos de aluno, né? O interativo, o analítico, o pragmático e o dinâmico. Eu falo de cada um desses alunos de forma bem mais detalhada e como que você ensina para cada um desses alunos. Mas aqui nesse vídeo eu já vou falar alguma coisa, então eu vou deixar bem clara a estrutura de uma aula que atinja esses alunos. Qual é a estrutura da aula que eu consiga contemplar esses 4 tipos de alunos que frequentam a minha classe na escola dominical. Outra coisa que eu tenho que falar para você é a maneira que esses alunos aprendem. Alguns aprendem só ouvindo, ele ouve e aprende. Outros aprendem vendo, ele tem que ouvir e tem que ver, tem que ter um visual para ele aprender. E o outro aprende fazendo, ele tem que ter uma dinâmica, ele tem que levantar, ele tem que mexer, ele tem que falar. Então, são as 3 formas que as pessoas aprendem. Isso é chamado de visual, auditivo, visual e tático. Então, tem essas 3 maneiras de aprender. Tanto os 4 tipos de aluno, né, o analítico, o pragmático, o dinâmico, o interativo, eles aprendem dessas 3 formas. Então, tem o aluno que é analítico e aprende com visual. E tem o aluno que é analítico e aprende com o tático. E tem um aluno que é analítico e aprende com o auditivo. Então é uma mistura, Então a sua aula, além de contemplar esses 4 alunos, ela tem que contemplar aí as 3 formas de aprender. Então são os recursos didáticos que você vai usar na sua classe. Então quando você planejar a sua aula, lembre-se, uma aula é algo planejado. Você não pode simplesmente ler a revista, ler aqui o conteúdo e aí chega lá, pronto, preparei minha aula, vou lá dar minha aula. Não, é algo planejado. Qual é a dinâmica que você vai fazer? Qual o recurso didático você vai usar? Então você vai ter que preparar algo que realmente crie um ambiente de aprendizado. Lembre-se que o auditivo só é 20%, só 20% dos alunos são auditivos. 40% são visuais e 40% são táticos.
O que isso significa? Que se você dá uma aula só falando, só 20% dos seus alunos vão aprender. Então você tem que ministrar uma aula que usa todos os recursos didáticos possíveis. Você tem que planejar essa aula. No meu site você vai achar aí, encontrar slides para usar na sua aula. Então o slide ele vai auxiliar no visual. O seu aluno ele vai ter aí o visual, ele vai aprender com o visual. Você vai atingir, além de você falar, você mostra o visual, você já atinge 60% dos seus alunos. E no meu curso 4Cs tem dicas de dinâmicas que você pode usar também na sua classe. E aí você atinge 100% dos seus alunos. Então vamos lá, para a aula em si. Então o professor ele chega na aula, como que ele vai ministrar a aula que atinja todos os alunos? Primeiro, você planejou, fez todo o planejamento da sua aula. Chegou lá, você decidiu o que vai usar de recurso didático, de dinâmica, disso e daquilo. Chegou lá, você vai fazer uma revisão do assunto anterior e vai despertar a curiosidade dos seus alunos para esse assunto que você vai ensinar. Então, o aluno interativo, essa é a parte da aula que ele mais gosta. Você tem que prestar atenção que nesse momento de introdução da aula, de introdução do conteúdo, você vai atingir o aluno interativo, o aluno que participa, que pergunta, que dá a opinião dele. Então, se você vai dar uma aula sobre paciência, olha, hoje a gente vai estudar sobre o fruto do Espírito, paciência. Gostaria que vocês, alunos aí, falassem alguma situação em que vocês não foram pacientes. Não foram. E aí, o aluno interativo ele vai gostar disso, que ele quer participar, ele vai levantar a mão, eu não fui paciente em tal situação e eu me arrependi depois. Então assim, no começo da aula ali, você vai fazer alguma dinâmica, você vai fazer perguntas, você vai tentar levantar um debate ali, uma discussão acerca do assunto que você está ensinando, de forma que desperte a curiosidade dos alunos. E o aluno, no caso o interativo, é a parte da aula que ele vai mais aprender e participar. Depois que você fez essa introdução, despertou a curiosidade, você vai para o assunto em si. No assunto em si, você vai colocar ali 60% do seu tempo ali no assunto. Então, se você tem 1 hora de aula, você vai ficar mais ou menos 36 minutos ali, meia hora mais ou menos, no assunto em si da aula. É difícil, é corrido, 40 minutos, vamos colocar assim, 40 minutos no assunto, né? Então, você fica 40 minutos no assunto da lição em si. E aí, ali você atinge o aluno analítico, é aquele aluno que gosta de ir para a Bíblia, de ir para a revista, de ver o que está no conteúdo. E aí você vai participar, você vai incentivar a participação. Se a revista indica um versículo, peça para eles lerem o versículo, peça para eles interpretarem o versículo. Se possível, peça para eles fazerem uma mímica, por exemplo, é um recurso didático a mímica. Então, no meu curso 4Cs, você vai ver como usar mímica. Então, você pode usar mímica para ilustrar um versículo. Então, nesse momento da mímica, o aluno interativo, ele vai gostar, mas o aluno que é pragmático, ele vai gostar mais ainda, né? E o aluno interativo que aprende com o tático vai ficar melhor ainda, porque você está falando, você está mostrando o slide aqui para ele, né? Você levou um slide, por exemplo, para dar uma aula com slide, você mostra o slide e você faz uma encenação, uma mímica. E aí o aprendizado é muito maior, todos participam e todos vão aprender muito mais, a sua aula vai ser muito mais interativa e muito mais dinâmica. Aí você vai para a parte final da aula, você explorou todo o conteúdo, mostrou tudo que está na revista, a Bíblia diz acerca daquele assunto, você vai para a parte final da aula, que é a aplicação da aula na vida dos alunos. Porque ali o pragmático vai falar assim, tudo bem, esse assunto é interessante, porque você falou na conclusão que ele é interessante, você explorou o assunto, mas para que isso serve na minha vida? Qual é a utilidade disso na minha vida? O dinâmico já está o analítico já está satisfeito. O analítico foi para a Bíblia, foi para a revista, aprendeu, já ficou satisfeito. Mas o pragmático não. O pragmático ele não está satisfeito com a aula ainda. Ele quer saber qual a utilidade daquilo na vida dele. E aí você vai ter que mostrar. Você que é professor vai mostrar qual é a utilidade do assunto na vida do aluno, para que aquele aluno que é pragmático, que é prático,
possa se interessar mais, possa aprender mais. E aí você pode aplicar uma dinâmica, é muito interessante aí nesse momento você fazer uma dinâmica. Você pode fazer uma mímica, você pode fazer uma dramatização. Se você está ensinando sobre paciência, coloca 5 alunos em fila e coloca outro para furar a fila. E aí ele fura a fila. E aí, você que é cristão, como que você trata essa pessoa que furou a fila? Com paciência? E aí ele vai falar, né? Não, eu sou uma situação prática, né? Ele vai agir como se fosse uma situação prática. Amigo, não fura a fila, por favor. Ou então você pode simplesmente falar para o aluno, assim, faça de conta que você não é um cristão. Você não tem paciência, você não tem o fruto do Espírito chamado paciência. Como que você age diante de alguém que fura uma fila? E aí você vai encenar na prática. Então um aluno que é pragmático, ele vai gostar disso aí. Ele fala, nossa, que interessante, eu posso usar o que eu aprendi na aula de hoje numa fila de banco. Ou seja, eu posso usar no trânsito, eu posso usar em qualquer situação da minha vida, né? Porque a paciência é algo prático. Então isso vai ser interessante para ele. A aula ela vai ser completa, mais ou menos completa, porque tem a outra parte da aula, a parte final. Então tem a quarta parte da aula. Sua aula vai ser dividida em 4 partes, porque ela está atingindo 4 tipos de alunos: interativo, analítico, pragmático e dinâmico. Então quando você chega no aluno dinâmico, que é a última parte da sua aula, é interessante você fazer algo que vai além do conteúdo da sua aula. Qual é a parte da aula que vai além do conteúdo? É quando você faz alguma coisa que o aluno pode desenvolver durante a semana. Um exemplo, você pode pedir para o aluno fazer alguma atividade depois, né, daquela aula. Se a aula for sobre evangelismo, por exemplo, você pode marcar um evangelismo depois da aula. Olha, vamos terminar a escola dominical e vamos pegar os folhetins de evangelismo e vamos passar aqui na rua, na praça, nesse quarteirão aqui evangelizando. O aluno dinâmico vai gostar muito disso, porque ele está indo além daquilo que ele aprendeu ali na aula. Ele está colocando em prática, de fato, aquilo ali. Se a aula é sobre paciência, você pode pedir para o aluno escrever uma carta pedindo desculpas para alguém que ele foi impaciente. Se é uma aula para adultos, homens, escreva uma carta pedindo desculpa para a sua esposa que você foi impaciente com ela. Escreva uma carta para pedindo desculpa para o seu filho que você foi impaciente com ele. Então isso é algo prático que vai além da aula e que o aluno dinâmico vai gostar muito. Talvez o analítico não goste, talvez o pragmático também mais ou menos, mas o dinâmico vai gostar. Então você atinge todos os alunos. Se você montar a sua aula dessa forma, dividir a sua aula em 4 partes e de forma que tenha uma interação entre os alunos, o professor e os alunos, e de forma que você use recursos didáticos, pode ser um quadro, pode ser uma cartolina, um slide e também dinâmicas. Ou seja, a sua aula será completa, será dinâmica e será participativa e eu tenho certeza que vai ter aprendizado. Se você quer aprender mais sobre como ser um bom professor da Escola Bíblica Dominical, acesse o meu site, você vai ver um curso que eu ministro para professores, você vai ver aí os slides em PowerPoint que você pode usar na sua igreja. Além dos slides da revista, eu estou também fazendo de vez em quando slides de outros assuntos, de outros estudos que você pode acessar lá também. Então é isso, eu tenho vários artigos que eu escrevo também para professores, vários vídeos. Eu peço que você curta aí o vídeo, né? Coloca legal, faça um comentário, curta a página no Facebook, se inscreva no meu canal. Vamos divulgar esse trabalho para que mais e mais professores da escola dominical possam aprender como ministrar uma aula dinâmica, participativa e que realmente tenha aprendizado e também, é claro, para a glória de Deus. Até a próxima!